Oi gente, tudo bem? Vamos lá? Vamos continuar falando de memórias póstumas? Bom, começamos hoje com um capítulo, a carta anônima. Depois que Virgília perdeu o bebê, Brás Cubas foi até a casa deles e ficou ali trocando ideias com o Lobo Neves, né? Ele diz aqui, né? Encaramo-nos alguns instantes mudos e inconsoláveis. Quer dizer, rolava um clima ali de simpatia, de amizade entre eles naquele momento de dor, né? Mas exatamente nesse mesmo dia, e ali na presença de Brás Cubas, Lobo Neves recebe uma carta que o transforma. É uma carta onde Lobo Neves é alertado sobre o romance entre Brás Cubas e Virgília. Lobo Neves parece muito afetado com a informação, mas o próprio Brás Cubas aqui no texto diz uma informação interessante pra gente. Talvez a imaginação lhe mostrou, no caso mostrou a Lobo Neves, ao longe o famoso olho da opinião, a fitá-lo sarcasticamente, com um ar de pulha. Quer dizer, Lobo Neves talvez tenha ficado mais incomodado com o fato de que outras pessoas tenham lhe dito sobre o romance e que essas mesmas pessoas poderiam estar julgando a sua pessoa negativamente, né? E mais, Brás Cubas diz mais ainda. Talvez uma boca invisível lhe repetiu ao ouvido as chufas que ele escutara ou dissera outrora. Quer dizer, talvez naquele momento em que ele recebeu a carta, Lobo Neves tenha se incomodado muito mais ao lembrar das coisas que ele já tinha dito a respeito de casais ou de pessoas adúlteras. E essa é uma análise muito interessante da situação, porque isso, ao que tudo indica, foi o que mais incomodou o Lobo Neves, porque quando ele foi falar com Virgília, ela negou, obviamente, tudo, e ele disse que tudo ele perdoaria. Quer dizer, qualquer coisa dela ele perdoaria, e ela viu que a coisa já estava meio ganha. Bom, o Brás Cubas fica sabendo disso tudo através da boca mesmo de Virgília, que lhe conta, e ele fica um pouco assustado e impressionado com a falta de remorso, de culpa ou de qualquer tipo de sentimento por Lobo Neves da parte de Virgília. Isso é uma coisa que chama a atenção de Brás Cubas no momento que ela está falando, porque de tudo que ela disse, em nenhum momento entrou algum tipo de preocupação ou de sofrimento ou de culpa, né, por estar fazendo aquilo com o seu marido. Brás Cubas também não tem muito o que dizer, né, gente, mas enfim. O capítulo seguinte, Entre a Boca e a Testa, fala sobre o final do outro capítulo, né, então... assim que eles terminaram a conversa, ele vai dar um beijo na testa de Virgília. E Virgília reage como se estivesse tomando um beijo de defunto. E esse capítulo aqui, ele começa falando pra gente, né? Sinto que o leitor estremeceu, ou devia estremecer, com esse beijo de defunto, né? E aí ele levanta a hipótese do que poderia estar entre a boca e a testa, quer dizer, entre a boca de Brás Cubas e a testa de Virgília e aquele beijo. E ele faz algumas suposições. Poderia ser a contração de um ressentimento, a ruga de uma desconfiança ou o nariz pálido e sonolento da saciedade. Quer dizer, o romance estava chegando ao fim e aquilo era um excelente sinal disso, né? No capítulo seguinte, que se chama Suprimido, Brás Cubas relembra que aquele evento da carta trouxe um pique completamente diferente. Eles voltaram a ser amantes como antes, mais uma vez envolvidos no perigo e no mistério daqueles encontros secretos na Gamboa. Brás Cubas aqui conta pra gente nesse capítulo que vai até o teatro, assistir uma peça, e lá encontra Damasceno e sua filha, aquela Dona Eulália, Nhã Loló. Nhã Loló estava vestida como uma dama, com um vestido muito chique, e Brás Cubas fica admirando aquela nova postura, né, aquele novo vestuário da menina, que até a última vez que ele tinha visto estava vestida de uma maneira muito simples. E ele termina esse capítulo dizendo que está com vontade de suprimir esse capítulo, que ele não quer, na verdade, mostrar todo o declive que aconteceu naquela noite. Ele insinua, então, que ele se sentiu atraído por essa moça e compara ela a duas figuras, o anjo e a besta, né? E aqui ele coloca que naquele caso existiam as duas numa mesma criatura.
Por isso que o capítulo se chama Suprimido, porque ele encerra dizendo, não, decididamente suprimo esse capítulo. Quer dizer, ele quer tirar isso da memória dele e da lembrança do leitor. No próximo capítulo, que se chama Na Plateia, mais uma vez no teatro, Lobo Neves e Brás Cubas se encontram. O interessante aqui é o seguinte, que na presença de outras pessoas, Lobo Neves trata Brás Cubas de um jeito extremamente frio e com poucas palavras. Mas, escondido dos outros, Lobo Neves se abre e conversa com um amigo mostrando grande simpatia e saudade. Esse encontro entre Lobo Neves e Brás Cubas deixa o nosso protagonista super confuso. Tão confuso a ponto dele voltar para assistir o restante da peça, mas não conseguir prestar atenção em nada. Dentro das reflexões dele daquele momento, ele pensa o quanto foi positivo para a história dele da Virgília, que ganhou um gás novo, né? Aquele rompimento com a família. Ele mais uma vez diz o quanto não estava prestando atenção em nada do que estava acontecendo e entra numa reflexão aqui e uma análise a respeito dessa capacidade que os seres humanos têm às vezes de estar num lugar cheio de pessoas, cercado por pessoas, mas estar absolutamente ausente e sem prestar atenção em nada. Olha só o que ele fala aqui. Vulgar coisa é ir considerar no ermo. Quer dizer, se recolher para pensar na vida. Ele chama isso de um gesto vulgar. O voluptuoso, o esquisito, é insular-se o homem no meio de um mar de gestos, de palavras, de nervos e paixões, decretar-se aliado, inacessível e ausente. Quer dizer, existe algo de muito mais grandioso no fato de, no meio de uma multidão, você se fechar e continuar somente com você e com seus pensamentos. Inclusive, ele chama esse gesto de liberdade espiritual e consagra que vive Deus. Vive Deus. Deus está vivo dentro desse gesto de se isolar no meio de uma multidão. E ele, inclusive, aqui diz que essa mesma multidão que ele tanto cobiçou, os aplausos, a atenção, o reconhecimento, ele se sente como se estivesse se vingando dessa multidão com esse gesto, né, de alheamento a tudo que estava acontecendo. O próximo capítulo, que se chama O Caso Provável, mais uma vez Brás Cubas se recolhe nos seus pensamentos para refletir o que estava a vir a acontecer com a vida política de Lobo Neves, né? Ele diz aqui pra gente no texto que ele só afirma certas leis quando tem posse delas, né? Quando ele tá certo que é aquilo. Então ele não vai dividir com o leitor algo que ele não tem certeza que é assim mesmo. E olha só qual que é a reflexão de Brás Cubas. Segundo parece, e não é improvável, existe entre os fatos da vida pública e os da vida particular uma certa ação recíproca, regular e talvez periódica. E aí ele usa aqui um exemplo para a gente entender melhor, né? Ele exemplifica melhor, falando para a gente a respeito das ondas, né? A onda que vem na praia, se joga sobre a areia, depois ela se recolhe de volta para o mar, se mistura com a próxima onda e volta mais uma vez para a areia, assim num ciclo interminável. E ele começa a nos contar que essa ideia para ele foi reafirmada diante do fato de que Lobo Neves, depois de ter desistido daquela nomeação de número 13, em que ele era enviado para uma província do norte, ele se recolheu como a onda, quer dizer, houve um certo prejuízo para ele. Mas, naquele momento em que alguns acontecimentos tinham prejudicado demais Lobo Neves e outros públicos o deixaram extremamente chateado, acontecia um movimento agora da onda voltar para a praia, quer dizer, ele mais uma vez se reconciliava com o ministério. E assim ele termina o capítulo dizendo: fato que o leitor não deve perder de vista se quiser penetrar a sutileza do meu pensamento. Então ele está oferecendo para a gente aqui essa análise mais profunda que ele fez desse vai e vem na vida profissional e política de Lobo Neves em comparação com a vida pública e privada dessa mesma pessoa. Um outro capítulo que se chama Revolução Dálmata é um capítulo em que ele chama Virgília de novo para dentro da história e nos conta que num dos momentos de intimidade deles, em que está sendo mencionado esse fato da volta política de Lobo Neves, né, do retorno
arena ministerial aí, ele sugere para Virgília, meio que numa brincadeira, não brincadeira, né, que talvez ali fosse a oportunidade dela virar baronesa. E ele nos diz que, do fundo do coração, ele gostaria muito que essa nomeação dela como baronesa a transformasse numa pessoa com mais virtudes. Brás Cubas aqui deixa muito claro pra gente o quanto ele se decepcionou com a postura de Virgília diante daquela carta anônima e, enfim, da reação fria dela diante do marido e da delicadeza da situação naquele momento. Olha só como é que ele fala aqui. Não sei porquê, imaginei que a carta imperial da nomeação, de Virgília no caso, podia atraí-la à virtude. Não digo pela virtude em si mesma, mas por gratidão ao marido. Ele fica muito chateado que nem gratidão Virgília consegue demonstrar pelo marido. Ela não consegue ter nenhum tipo de empatia pelo companheiro dela. E isso incomoda muito profundamente Brás Cubas. Não que ele também sentisse alguma coisa diferente, né? Mas enfim. E aí ele nos conta do que ele chama de um dos maiores desgostos de nossa vida, da vida dele e de Virgília, que foi o aparecimento de um certo Pelintra. Quer dizer, aparece um terceiro rapaz, conquista o coração por 3 meses de Virgília, e esse rapaz só vai embora da vida dela quando acontece uma guerra e ele, como representante de um país que ele chama de Dalmácia, aqui, acontece uma guerra em Dalmácia e esse rapaz precisa sair logo do Brasil e voltar para o seu país, o que muito agrada Brás Cubas, porque assim o romance de Virgília com esse rapaz acaba. Então aí a gente já vê como a relação deles estava estremecida ao ponto dela ter outros namorados e Brás Cubas em nada poder lamentar ou discutir com ela, né? Pois é, nesses capítulos a gente viu que a história de amor de Virgília e de Brás Cubas realmente está chegando ao fim, né? E vamos ver amanhã o que mais vai acontecer em Memórias Póstumas de Brás Cubas. É isso, gente. Como vocês perceberam, eu já li hoje 6 capítulos e nós vamos assim até o final do livro, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau.